Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal aqui Escrever e Viver. E eu vou contar para vocês hoje sobre como eu comecei a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro na minha vida na época da universidade. Meu primeiro emprego, gente, eu arrumei aos 17 anos, eu dava aula particular. Na verdade, eu comecei a empreender na própria escola na época que eu era estudante de ensino médio, eu tinha um computador, eu era uma das poucas pessoas na época da escola, era uma escola pública, que tinha computador e eu comecei a fazer capa de trabalho para a escola, né? E eu também dava aula de inglês. Eu aprendi inglês muito cedo e eu dava aula inclusive de inglês na época para os meus amigos. Eu comecei a dar aula aos 14 anos de idade e eu já fazia um dinheirinho assim para eu comprar os meus lanches. E depois que eu entrei na universidade aos 17 anos, eu já tinha arrumado alguns empregos antes, dado aula em uma escola de inglês durante um período no interior lá da minha cidade, de Goiás, só porque eu tinha curso de inglês na época. Porque, como eu disse para vocês, eu estudei muitos anos de inglês no CCA e nessas escolas de línguas por aí. E também sempre gostei muito de inglês, eu vivia cantando o dia inteiro e traduzindo, memorizando palavras, traduzindo música, esse tipo de coisa. Eu sempre estive envolvido com escrita, com língua, esse tipo de coisa desde pequeno. Quando eu fui morar em Brasília, eu contei para vocês aqui no outro vídeo, né, que eu não tinha, minha família não podia me ajudar a alugar nada, eu tive que morar em uma em uma república. E mesmo assim, pessoal, depois eu saí dessa república, eu vivi. Lá eu não pagava nada. Aliás, eu vivi numa república que era a casa do estudante universitário de Brasília. Eu morei lá ilegalmente um período, porque eu realmente precisei. E depois disso, eu morei alguns meses ilegalmente. Eu ganhei uma bolsa e aí eu consegui morar lá oficialmente. Depois que eu morei lá oficialmente, na Universidade de Brasília, eu não aguentei ficar vivendo ali porque eu vivia com mais 7 outras pessoas, era tudo muito sujo, era muito bagunçado. E eu não fui criado desse jeito, nessas condições, e nem com tanta porcaria desse jeito. Então eu acabei saindo dali, não aguentei. A gente tinha os nossos acordos de limpeza, o pessoal não cumpria. E um dia lá eu peguei e me irritei e falei: Olha, eu não vivo aqui dentro mais com vocês, nesse lugar imundo, nessa sujeira, ninguém cumpre nada, e só fico eu limpando a casa. E eu não sou e eu não vou ficar mais limpando essa casa para ninguém. Aí eu saí, mesmo sem poder, e morei com outras pessoas. Nesse período eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar minhas coisas, gente. E então a única solução que eu tive, além de economizar cada centavo que eu ganhava e de tentar participar de. Gente, a minha vida era tão bagunçada, eu não sei nem como é que eu dei conta de sobreviver 6 anos na universidade dessa forma. Eu tinha aula de manhã, aula de tarde, aula de noite. No meio dessas aulas eu ia dar aula particular não sei aonde. Aí eu pegava um ônibus, ia para uma outra cidade, eu tinha alunos meus mesmo, que fidelizados, né? Quando eu ia na casa de aluno, às vezes eu ia num prédio, eu fazia um cartãozinho e eu colocava o cartãozinho dentro da caixa de correio, né? E eu também conversava com o porteiro do prédio para poder me indicar para os pais, para as mães. Aí às vezes os pais gostavam de mim, me indicavam para outras famílias, então eu sempre tinha a minha agenda cheia. E teve um período que só por uma questão formal eu comecei a ser explorado numa escola que pegava professores, uma escola de reforço de aula particular, pagava uma miséria, cobrava um preço bem alto dos pais. Por exemplo, gente, eles cobravam R$ 100, R$ 70 por hora dos pais e pagavam pra gente 20, entendeu? Então foi explorado lá muito tempo nesse lugar, não tinha benefício social nenhum e trabalhei assim também um tempo para ter uma certa estabilidade. Apesar das condições de trabalho serem ruins nesse lugar, né, de eu não ter direito social algum, por exemplo, era um dinheiro que sempre entrava. Eu sempre ficava com essa paranoia na minha cabeça do que vai ser de mim amanhã, né? Já que eu não posso contar com meu pai, já que eu não posso contar com a minha família e já que eu não tenho ninguém com quem contar, né? É muito complicado, talvez, eu acho que poucas pessoas na época entendiam isso. Eles diziam que eu era meio paranoico. Não, é porque você
tem a ajuda do seu pai, você mora em área nobre, você não tem que se preocupar com o que que você tem que comer no outro dia, né? É muito fácil ser elite no Brasil, né? Ser filho de elite no Brasil. Você não faz nada. Aí é fácil viver assim é muito simples, né? Então eu trabalhava dessa maneira e sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu trabalhava numa clínica de apoio psicopedagógico, eu tinha uma bolsa na universidade. Nessa clínica eu trabalhava, gente, por exemplo, 2 vezes na semana. Aí eu tinha minha grade horária lá. Eu pegava cada hora, dedicava alguma coisa de produção, ou de ganhar dinheiro, ou para me formar na universidade. Foi por isso que eu demorei 6 anos para me formar na universidade. E aí eu cursava, eu ainda pegava em um semestre 8 disciplinas. Pensa como que eu conseguia cursar 8 disciplinas na universidade e trabalhar em outros 8, em 3 lugares e ainda pegar alguma bolsa na universidade. Porque para ganhar essa bolsa eu tinha que fazer alguma atividade. Então, por exemplo, eu fazia uma atividade num herbário de X, 10 horas por semana ou mais, não me lembro agora. E aí eu trabalhava nessa clínica de apoio psicopedagógico, eu trabalhava como monitor num cursinho e tinha os meus alunos de aula particular e também trabalhava nessa empresa de aula particular. Então eu picava todos os meus horários de domingo a domingo, porque eu ainda trabalhava no domingo inteiro, né? Isso no final para poder dar uns 2.000, 3.000 reais. Então, assim, que ainda não era nada, sabe? Então eu vivia assim e eu precisei viver assim porque eu não conseguiria uma outra maneira de ganhar dinheiro. Não tinha internet nessa época, gente. Igual, eu acho que é muito mais fácil para essa geração hoje rentabilizar, principalmente pela internet. E nessa época foi quando eu comecei a ganhar dinheiro pela internet, mas não era fácil igual é hoje, sabe? Até as próprias condições na universidade hoje, de bolsa, de quem mora lá, até a casa do estudante. Outro dia eu estava vendo um vídeo da casa do estudante onde eu morei. Gente, eles moram numa. Eles moram muito bem. Na época que eu vivi lá, eu morei lá muito mal, né? E não tinha essa coisa de internet que você pode ser youtuber, né, de trazer uma. Né, Então, não foram essas coisas. Talvez algumas pessoas não entendam porque elas não passam ou não passaram, né, surgiram nessa nova geração. É muito mais fácil hoje você criar um canal ou você ganhar dinheiro pela internet, como eu mesmo ganho, né, do que ralar ali no dia a dia. Então eu sei realmente o valor que tem. Quando o youtuber aqui na internet vem falar assim, mas eu ralo. Não, cara, você não sabe o que é a vida, né? Você ganha dinheiro pela internet, tem uma possibilidade muito mais fácil na sua vida, e isso é muito diferente da realidade. Eu sei o que é ralar, né? E olha que para mim ainda não era tão difícil porque eu ainda tinha um nível de para a dimensão do nosso país, eu ainda tinha um nível, eu ainda tinha estudo, né, gente? Então para mim era um pouco mais fácil de vender alguma coisa mesmo face a face para as pessoas, de vender as minhas aulas particulares. Então as pessoas compravam com maior facilidade, mas eu imagino a pessoa ali no dia a dia, o vendedor ambulante ou a pessoa que ganha dinheiro de outra maneira. Eu sei a realidade do nosso país, como ela realmente é. Né? Hoje as pessoas me veem viajando o mundo inteiro, ou então pensam assim, ah, ele ficou rico, ou alguma coisa assim. A única diferença é que eu sempre guardei muito dinheiro, porque eu sempre tive muito medo, sempre me preparei para essas coisas, porque eu sei que eu só posso contar comigo mesmo. E eu invisto esse dinheiro, e se hoje acontecer alguma coisa, por exemplo, eu posso ter uma vida muito simples e miserável na Tailândia ou no Brasil, em qualquer lugar, e viver com o dinheiro que esse rendimento me traz, que pelo menos dá uns 1.000 reais por mês. Eu nunca toquei nesse dinheiro, não pretendo tocar, mas não é muito, mas já me traz um certo conforto. Então a paranoiazinha né, da nossa dificuldade socioeconômica no Brasil, ela hoje me deixa mais tranquilo, mas eu continuo tendo que ralar muito pela internet, com cliente, tentando encontrar cliente aqui. Na internet, eu tenho um site há muitos anos, né? Muita gente me procura por meio desses sites, mas algumas grandes empresas têm tomado espaço de revisão de texto, por exemplo. É o meu espaço que eu conquistei também durante muito tempo ali, inclusive por isso que eu estou criando aqui tanta coisa no YouTube. E se você é estudante de letras ou de qualquer outra
Se você gosta da área de educação, se você sabe alguma coisa, filosofia, química, dá aula particular. Eu dei aula particular durante muito tempo, gente. Quando eu tinha os meus alunos de aula particular, eu cobrava R$ 70 por hora. Eu só dava aula para gente muito rica. Eu vou falar a verdade. Era quem podia pagar a minha hora-aula. Eles me tratavam muito bem e eu não ia cobrar um valor menor, gente. Eu estava ali sobrevivendo, eu precisava do dinheiro para viver, né? E já não era muito, porque no final somava tudo, nem dava, porque eram horários picados aqui, horários picados ali. Eu ainda tinha que cursar as 8 disciplinas na universidade e ainda ir lá fazer uma quantidade X de hora no herbário. Então, imagina sem carro, pegando ônibus, porque às vezes eu tinha um aluno que morava a 20 quilômetros da onde eu estudava. Então, imagina chegar na casa desse aluno, mas a diferença aqui essa que é a diferença. Eu fiz isso tudo, eu consegui juntar dinheiro nessa condição toda, porque eu era um super-homem. Eu trabalhava de domingo a domingo, aquela coisa da persistência. Eu não venci, nesse caso, pela, pela sabedoria ou por ter criado alguma coisa que me trouxesse um grande rendimento. Eu venci pela persistência mesmo, né? Porque e pela necessidade, porque eu precisava. Então tudo isso daí contribuiu para mim. Nesse período, gente, eu era tão magrinho, eu vivia para lá e para cá, eu pesava na época, gente, eu tenho 1,74. Eu pesava na época. Eu já sou magro, e olha que eu vou para academia, né? O meu metabolismo é muito acelerado, mas na época eu pesava 54 quilos. Você consegue imaginar? E as famílias, eu acho que ficavam meio com dó de mim quando eu chegava para dar aula e me davam comida, me dava lanche. Eu achava maravilhoso quando eu chegava assim, porque eu chegava cansado, não tinha tempo nem de comer nada, ou não me organizava, não dava tempo, gente. Acordava 5 horas da manhã, chegava em casa meia-noite. De segunda a sexta. Eu destruí a minha saúde nesse período, foi por isso que eu desenvolvi artrite. Eu era muito magrinho, não comia direito. Teve uma vez que eu quase desmaiei dentro do ônibus, indo de um lugar para outro da aula. A minha vida sempre foi assim, né? E eu não tô aqui reclamando, eu tenho muito orgulho de ter da minha trajetória, do que eu fiz, né? Não me sinto uma pessoa de baixo como no Brasil as pessoas pensam, até porque, como eu disse para vocês, a minha família não é de classe econômica tão baixa, né? A única diferença é que meu pai nunca se importou tanto, nunca ligou tanto, e eu acho que, para dizer bem a verdade, ele estava um pouco certo. Se direito de herança acabasse, ia ter muita gente aí, né? Muita gente dependente aí. Eu acho que isso traz para a gente uma autonomia e um autoconhecimento importante e necessário, de não ficar dependendo tanto dos outros, né? Mas o Brasil, infelizmente, é assim, com essa influência do Estado, com essa influência da família, da monitoração de tudo, né? E são poucas pessoas que conseguem sair disso e ver além dessas questões. Eu sugiro que hoje com a internet você consegue dar aula pelo Skype. Então é muito mais fácil do que na minha época. Eu tinha que distribuir os cartõezinhos, eu distribuía nas próprias universidades. Eu pedia para os pais me divulgarem, então era uma coisa de boca a boca, né? E assim, galera, não era fácil ver as outras pessoas tramitando nos ambientes, lá na universidade, nas aulas, todo mundo muito tranquilo, sabe? E eu chegava ali com fome, cansado, suado, e às vezes nem conseguia prestar atenção na aula direito, porque diferentemente das pessoas que já vinham prontas, né, eu estava ali vindo da minha luta, que não foi nem um pouquinho fácil, e eu não podia aprender a coisa direito, entende? Então, eu dou muito valor a isso tudo. Eu acho que a galera que no início qualquer um consegue ganhar dinheiro dando aula particular, se for médico, se for engenheiro. Eu tinha muitos amigos da engenharia que davam aula de matemática. Então, independente da área, com a internet você consegue dar aula pelo Skype, né? Mas hoje a galera deve estar muito mais preocupada em trabalhar de outra maneira, com o YouTube ou com venda de produto na internet, de site. Mas isso é melhor ainda, porque né, deve faltar uma grande, acredito, muita gente hoje preparada no dia a dia para fazer o papel que eu fazia, porque eu sei que o meu papel também foi importante nesse período, porque eu ajudei muitas famílias, eu intervi na vida de muita gente,
de uma maneira, eu acho que muito positiva. Eu até virei meio que psicólogo, gente. É por isso que o meu canal tem esse tom meio de psicólogo, porque eu tinha que conversar com os pais, com as mães, tinham muitos conflitos em casa, nas famílias, com reprovação. A reprovação do aluno não era ali um resultado isolado do aluno, era um resultado da família. E eu sempre fui muito comunicativo, todo mundo gostava de mim. Eu conversava com o pai, com a mãe, com todo mundo, né? As pessoas me pediam conselho, assim, eu trazia de fora uma visão para a família, às vezes falava alguma coisa, né? Conversava com, com o aluno, e às vezes aconteciam umas histórias assim, bem pesadas, né? Porque eu entrava no seio familiar, então já vi aluno ser espancado na minha frente. Eu vou contar para vocês aqui as coisas que eu presenciei. Não quero trazer para o canal esse povo hoje, good vibes, né? Que consegue tudo muito fácil, na internet principalmente. Vem dizer que ele é muito pessimista. Não, gente, a minha trajetória de vida foi essa e eu não vou deixar de compartilhar aqui no canal. Aí vocês podem dar dislike no vídeo, falar o que vocês quiserem. A minha realidade foi essa e eu compartilho ela aqui, ainda mais num país com tantos contrastes sociais, socioeconômicos como esse país aí. Galera aí que realmente luta aí, ó, uma maneira bacana de ganhar dinheiro, procurar mandar e-mail para cursinhos, programar suas aulas, tentar ajudar as pessoas, como eu acredito que eu ajudei. Eu dei aula particular durante 4 anos da minha vida. Eu acho que eu recuperei muitos alunos nesse processo, foi uma experiência muito boa. Ajudei muita gente, juntei dinheiro, né, com muito esforço nessa correria toda. E isso, inclusive, tem a ver com o fato de eu ser nômade, né? Eu disse para vocês a minha trajetória na infância, na adolescência, mudando para lá e para cá com meu pai, depois da minha fase adulta, dando aula, porque eu vivi assim durante quase 5, 6 anos, gente. Dando aula de um lugar, pulando para um lugar, pulando para outro, saindo de uma cidade, eu saio do Guará 1 para o Guará 2, do Guará 2 para o Lago Norte para o Lago Sul, do Lago Sul para Asa Norte para Asa Sul, de Asa Sul para Taguatinga, às vezes eu ia para Samambaia, e eu rodava toda Brasília inteira, o plano piloto inteiro, para depois chegar na minha casa meia-noite.